Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa palavra, confortando, alinhando e direcionando os nossos corações ao cumprimento de promessas. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, historiador, evangelista e médico Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir do verso 28. Diz assim: Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele falava, a nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então, uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Essa palavra fala muito sobre o trabalhar de Deus para nós. E não obstante, eu falei que Lucas era historiador, porque ele relatou o seu evangelho cronologicamente, ou seja, de acordo com a ordem cronológica, temporal dos fatos, para que desse a veracidade daquilo que ele estava falando, como fatos históricos, como por exemplo o censo que ocorreu durante o nascimento de Jesus na região da Síria. Nós podemos ver esses fatos e entender que Lucas utilizava-se justamente desse recurso meticulosamente para trazer e nos conduzir a um entendimento certo daquilo que ele estava falando. Bom, e mediante a isso eu quero fazer as aplicações, porque aqui foi o maior culto hoje já registrado na terra, no alto do Monte da Transfiguração. Pedro, João e Tiago viram a glória de Jesus junto com Elias e Moisés, que tinha uma representatividade bastante gigante naquilo que se refere à palavra de Deus. E mediante a isso eu quero fazer algumas aplicações. A palavra fala: cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Eu gosto dessa parte, porque, meu irmão, um monte fala de conhecer a vontade de Deus, fala de subir a um lugar para se elevar a visão, para conseguir se enxergar mais adiante. E isso fala da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos, mas não conseguimos ver. E somente conhecendo a vontade de Deus conseguimos enxergar aquilo que ainda é invisível aos nossos olhos. E Jesus levou eles logo depois de dar uma palavra. Qual que é a palavra? No versículo 27, estava aí, ele fala: Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. Então, irmão, a própria palavra, ou seja, Jesus é a palavra encarnada, conforme fala em João, capítulo 1, no versículo 14, que o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra é Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. A palavra em execução. Então, a própria palavra, ela te leva ao lugar do cumprimento dela. Eu quero repetir. A própria palavra te leva ao lugar do cumprimento dela. Não precisa se preocupar. Tudo que tem passado em sua vida, meu irmão, tudo que tem passado em sua vida, minha irmã, está te conduzindo ao propósito. Isaías 55, versículo 11. Porque a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Antes, ela faz acontecer tudo o que lhe apraz, a fim de prosperar. E olha, fala que eles tinham uma finalidade: orar. Então, enquanto ele orava, no versículo 29, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Eu gosto dessa parte. Por quê, meu irmão? Porque quem ora, é inevitável que a sua aparência externa mude. Embora nós não devemos nos mover e olhar as pessoas pela aparência,
porque a aparência ela engana muitas vezes, engana mesmo. Muitas pessoas com a alma de humilde, com a pele de humilde, têm a alma arrogante. E muitas pessoas que às vezes têm a cara de bravo, têm o coração de criança. Eu me sinto nessa condição. Eu tenho muitas vezes cara de bravo, mas o coração é de criança. E por quê, irmão? Porque a oração que nos conecta ao céu só se atinge a glória através da oração. E a palavra fala que o rosto de Jesus foi transformado, ou seja, teve a aparência mudada, a sua aparência do seu rosto mudou e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Ou seja, sempre que fala de roupa em nós, Jesus era santo, irmãos. Jesus é santo, nem era. Jesus é santo de fato. Ele é perfeito, único e poderoso. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é santo, perfeito, justo e fiel. Jesus não precisa de oração para se tornar santo, porque Ele já de fato é santo, Ele é Deus. Mas Ele mesmo mostrava para nós como fazer. Ele dava o seu exemplo. Jesus muitas vezes se colocava sozinho para orar, para se estar em comunhão com o Pai, porque só se atinge a glória através da oração. E aqui mostra justamente, meu irmão, o nosso aperfeiçoamento, o perdão dos nossos pecados, aquilo que deve ficar lá atrás. Como que nós fazemos isso? Por meio da oração, subir ao monte para conhecer a visão de Deus, para ampliar a visão e para se tornarem aptos, preparados para aquilo que haveria de vir. Mateus 21, 22 diz que se nós crermos, tudo que nós pedirmos a Deus, nós receberemos. Se crerem, tudo que pedirem em oração, receberão. E olha, a palavra fala, de repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Não obstante, esses dois foram escolhidos, irmão. Por quê? Eu falei no começo, representatividade. Todos nós temos alguma representatividade no reino, mas esses aqui, a deles, principalmente para o povo de Israel, chegava a se manifestar até uma certa idolatria. Elias, homem que representava os profetas, o maior profeta que fez ali através da sua oração com que Deus movesse o seu coração e fizesse chover fogo do céu, destruindo assim os profetas de Baal, restaurando o altar, restaurando o culto ao Senhor através da reconstrução do altar, da limpeza do altar, se assim nós podemos falar, ali por meio daquela obra, num momento em que Israel sofria com a apostasia do seu povo. E Moisés era considerado o homem da lei, o libertador, aquele que ele tem a representatividade das leis de Deus. As leis, outro os profetas, ou seja, uma a voz de Deus, outro a lei. E eles apareceram e começaram a falar com quem? Com Jesus, com a própria palavra, irmão. Então o que isso quer dizer para nós? Que nós devemos nos relacionar com a palavra. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus ela é viva. Enquanto nós oramos, nós devemos nos relacionar com a palavra. Falar com o Senhor sobre a palavra que Ele nos deu. Falar com o Senhor sobre aquilo que é o propósito. Mostrar para Ele que nós estamos ligados na palavra. Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, ou seja, eficaz, e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como nós somos na realidade. O que ele está falando? Que a palavra é viva, irmão, e que ela é poderosa e eficaz justamente para nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Nos conduzir, e é justamente isso que vai acontecer, porque ele fala, tinha um aspecto glorioso também, e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Quando nós nos relacionamos com a palavra, irmão, quando nós oramos com referência à palavra, nós colocamos as profecias, colocamos os limites, que é as leis de Deus, tudo aquilo que nós temos que fazer, e a própria promessa, que é o Senhor Jesus, que se refere justamente às promessas de bênçãos, de riquezas, de heranças que o Senhor Jesus conquistou através da cruz. Ela vai nos colocar no centro da vontade de Deus. Por quê? Para se cumprir em Jerusalém.
Jerusalém tipifica o centro da vontade de Deus nas Escrituras. Então sempre vai acontecer isso, irmão. Sempre que nós orarmos com propósito, com sinceridade, mostrando a Deus as nossas dificuldades, mostrando a Deus aquilo que nós temos de palavra, mostrando para Ele que nós temos o escutado e que mesmo que tenhamos dificuldade de crer, porque muitas vezes Deus fala, irmão, mas nós temos dificuldade de crer que é Ele que está falando, que é Ele que está nos direcionando justamente a Jerusalém, a nossa terra prometida. E precisamos intencionalmente falar com Ele, se relacionar com a palavra. Em Efésios 1, no versículo 9 diz: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele em sua misericórdia traçou há muito tempo, e este era o seu propósito na plenitude do tempo. Ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Era o que estava acontecendo ali. Logo os discípulos teriam uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque naquele momento ali, e eu vou agora partir para a próxima parte, mostra qual era a luta dos discípulos e que mostra muito a nossa luta, irmão. Mostra muito, mas a finalidade é isso: debaixo da autoridade de Cristo, Ele reúne no céu e na terra, e ali houve um encontro do céu e a terra. Elias e Moisés apareceram, irmão, num aspecto glorioso. Foram o espírito de Elias e de Moisés, uma aparição do céu na terra. Quando o céu beija a terra, meu irmão, há uma explosão, há algo poderoso acontecendo, há algo que vem justamente diante de Deus, que mostra justamente o seu poder, aquilo que Ele faz, aquilo que é poderoso, aquilo que é pertinente dele para fazer, irmão. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é justo e Ele é santo, irmão. Olha, a palavra continua dizendo assim, ó: Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus. E os dois homens que estavam com ele, irmão, viram a glória de Jesus, viram o Senhor, sabe, encarnado, viram o Senhor justamente, irmão, com o rosto resplandecente. Então, o que acontece, irmão? Quem se coloca na luta, e o sono fala justamente disso, do sono da indolência, do sono do pecado, do sono da, como que eu vou falar para vocês, do sono justamente daquilo que se refere àquilo que nós não queremos fazer, da manifestação do Senhor, da manifestação da sua bondade. Quem se coloca nessa luta, meu irmão, para melhorar, para ter um aperfeiçoamento, ele vai ver a glória de Deus. Eu quero repetir: quem se coloca na luta verá a glória de Deus. Eu quero repetir para que entre em teu coração: quem se coloca na luta verá a glória de Deus. Quem se coloca na luta, irmão, verá a glória de Deus. Olha, é maravilhoso isso. Por quê, irmão? Porque muitas vezes será muito difícil para nós lutarmos. Nos cansará. Por que entra em sono? Porque cansa. Porque essa luta cansa, e cansa muito. Não é fácil lutar contra as tentações, contra aquilo que Satanás nos imprime, contra aquilo que de fato vem para nos parar. Mas quem se coloca na luta verá a glória de Deus. João 11:40 diz, fala: se creres, verás a glória de Deus. Eu quero repetir, porque eu creio que estou pregando aqui para pessoas que têm buscado uma luta incessante contra as suas imperfeições, contra as suas fraquezas, contra os seus defeitos. Eu quero te dizer, meu irmão, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero repetir para que entre em teu coração: se creres, verás a glória de Deus. Olha, não pare de lutar contra aquilo que tenta te parar. Não pare jamais de tentar agradar o Senhor, lutando contra o seu pecado, fazendo a vontade do Senhor. Não pare de tentar manifestar essa vontade justamente em oração. Saiba que se você crer, logo verá a glória de Deus resplandecida em sua vida. E a palavra fala: quando
Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizer, falou: mestre, é maravilhoso demais estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas. Será uma de Moisés e outra de Elias. Irmãos, muitas vezes nós agiremos dessa forma. Muitas vezes nós não entenderemos os desígnios de Deus. E Deus, ele logicamente traria uma mensagem ali no Monte da Transfiguração que ele queria que fosse difundida dentro do Evangelho, dentro daquilo que é a bondade de Deus, dentro daquilo que seria a manifestação de que Jesus é totalmente suficiente. Então, Elias e Moisés desapareceram, ou seja, era um encontro temporário, era algo que passava. Quantas vezes queremos manter relacionamentos que são temporários, meu irmão, com caráter eterno? Quantas vezes queremos eternizar coisas que são para vir e passarem logo na nossa vida? Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, não eternize aquilo que é apenas um momento. Eu quero repetir para que entre em teu coração: não eternize aquilo que é apenas um momento. Apenas se coloque na dispensação do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz justamente isso. Diz para nós o seguinte, que nós não devemos atentar nas coisas que não se veem, porque elas são temporárias, mas sim nas coisas que se veem, porque elas são temporárias, mas sim nas que não se veem, porque essas sim são eternas. O Senhor deixa uma mensagem bastante clara para os discípulos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo naquele momento. Bom, e isso tudo produz em nós crescimento e maturidade espiritual. A palavra fala: enquanto ele ainda falava, quem? Pedro. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo de medo. Por quê, irmão? Na presença do Senhor teremos temor. Eu quero repetir: na presença do Senhor teremos temor. Na presença do Senhor sempre haverá temor, sempre haverá uma manifestação de temor. E o temor, quando o temor invade o nosso coração depois das experiências, das orações, percebemos que estamos aptos a conhecer e aprofundar mais. Por quê? Porque gerou em nós o temor. O temor nos impede justamente de voltar à condição de sono antigamente. O temor nos mantém vivo, o temor nos mantém justamente obediente. E todos que mergulham nessa caminhada, nessa jornada, vão se deparar com temor mais cedo ou mais tarde. Olha, por quê, meu irmão? Porque a presença de Deus, ela gera temor. Quando a presença de Deus manifestar, meu irmão, olha, quando somos envolvidos pela presença de Deus, é impossível não sentir temor. A palavra fala em Apocalipse 15, versículo 4: quem não temerá o Senhor? Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois só o Senhor é santo. Todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque os seus feitos de justiça têm sido manifestos. E mais um ali, um de justiça, um em favor do Filho unigênito, que naquele momento era unigênito, mas que nos daria o direito de se tornar filhos também ao se tornar primogênitos. Então saiba que quando a gente tem a clara evidência, irmãos, de que alcançamos uma certa maturidade, a presença de Deus é que o temor ao santo, a perfeição, e nós conseguimos enxergar quem nós somos, porque vemos Ele e vemos nós, é impossível não percebermos o quanto podemos, o quanto deveremos o temê-lo, meu irmão. Ficará evidente o temor de Deus quando a sua presença quando nós formos envolvidos pela sua presença. E mais do que isso, fala assim, quando a nuvem chegou, fala: então uma voz que vinha da nuvem, versículo 35, disse: este é o meu filho, meu escolhido, ouçam. E aqui traz justamente a clara ideia de que Jesus Cristo é suficiente. Mas o que eu quero dizer, meu irmão? Que quando a presença se manifestar, quando a presença de Deus se manifestar em nós, ficará claro o que nós devemos fazer. Quando o temor se apoderar do nosso coração, quando nós vivenciarmos uma experiência com Deus, o propósito se estabelecerá dentro do nosso coração: este é o meu filho.
acesso à família. E quem tem acesso à família tem acesso à herança. O filho é quem tem direito à herança. Meu escolhido para um propósito, para cumprir algo que a palavra dele falou. O Espírito Santo age através de nós. E ouçam, ou seja, é através da palavra que nós chegaremos a esse lugar. Então, quando a presença se manifestar, nós teremos clareza daquilo que fazer, meu irmão. Olha, em Jeremias 29:13 diz que quando nós buscarmos de todo o coração, ele se deixará ser encontrado por nós. É com o coração sincero e com a alma intencional e sincera que nós alcançaremos essa glória e essa experiência. Mas eu quero deixar com vocês um versículo que está em Salmos capítulo 29, versículo 15. Salmos 89, me perdoa, irmão. Salmos 89, versículo 15. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: feliz é o povo que o adora com gritos de alegria, Senhor, pois o seu caminho será iluminado pela luz do seu rosto. E foi exatamente o que aconteceu. Viram a glória do unigênito, viram a glória do Filho, e ficou tudo claro o que deveria ser feito a partir de agora. Jesus Cristo seria suficiente, irmão. E eu quero partir aqui para o final, porque o final fala: quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Irmão, muitas vezes o Deus virá para nos testar com o seu silêncio. O seu silêncio será um teste de fé. Eu tenho falado sobre isso, porque só Jesus estava ali. Jesus é a palavra encarnada. Devemos dar valor à palavra. Por quê? Porque a nossa fé está sendo colocada à prova. É a nossa fé. Mesmo que os sentimentos oscilem, devemos continuar confiando naquilo que Jesus nos falou. Depois do silêncio, a palavra começa a agir. Perceba que naquela ocasião os discípulos não contaram nada a ninguém. Por quê? Porque quando ouvirmos a palavra, se tivermos certeza daquilo que falar, não precisamos contar para ninguém, porque nem todos terão maturidade para entender. Então, apresente os seus sonhos para Deus, apresente os seus projetos para Deus, apresente o Senhor num monte de oração. Quando eu falo monte, irmão, é num lugar, pode ser no seu quarto. Quando eu falo monte, é aonde você contemplará e conhecerá a vontade de Deus. Saiba que tudo que está acontecendo está cooperando para o seu bem, está cooperando para que a palavra se cumpra em nossas vidas e que no determinado tempo tudo que foi declarado se cumprirá. Porque depois do silêncio, a palavra começa a agir para cumprir aquilo que saiu da boca. Olha, Números 23, versículo 19, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Acaso ele promete e deixa de agir? Então, agindo Deus, meu irmão, quem invalidará? Agindo Deus, quem impedirá? Confia na palavra que Ele plantou no teu coração. Ela é poderosa para transformar toda a tua vida e toda a tua realidade, te fortalecer para essa luta, que Ele mesmo estará junto com você. Saiba que depois de tudo cumprido do sacrifício, o Cordeiro tem uma recompensa pela tua força, pelas tuas lágrimas e por toda a tua entrega. Ele mesmo te entregará na tua mão. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.